Olá, muito bem-vindo a mais um apanhado da semana do Contraprova. Nos próximos minutos iremos ver alguns dos trabalhos publicados nos últimos dias no Contraprova e sempre com o mesmo objetivo: distinguir aquilo que os factos demonstram daquilo que os títulos e as notícias muitas vezes sugerem. Por exemplo, uma notícia do IOL sobre a morte de uma criança de 2 anos transformou um acidente doméstico numa história emocionalmente irresistível. O título chamava-lhe Bebé Milagre, mas nunca explicava porquê. Também escondia um dado essencial. O caso não aconteceu em Portugal, aconteceu na Califórnia. Em vez de informar isso primeiro, optou por explorar a emoção, apropriando-se o título de uma expressão usada pela própria família numa campanha solidária. Um exemplo de como o sofrimento privado pode ser transformado em isco para captar leitores. Depois, seguimos para Espanha. O jornal Expresso noticiou o despedimento de um funcionário de Mercadona, em Espanha, que tinha sido seguido por um detetive privado. O tribunal anulou a decisão da empresa, mas não foi porque a vigilância fora ilegal em si. O detetive privado era legal. O problema surgiu apenas quando o trabalhador foi seguido durante um período de baixa médica e porque os factos recolhidos não justificavam também uma sanção tão grave como o despedimento. Uma diferença jurídica importante que a notícia deixou pouco clara. E agora, um outro assunto. Num concerto de Morrissey, no Porto, Anitta escreveu que o espetáculo começou após um breve atraso. O problema é que esse breve foram 39 minutos. Quem esteve presente descreveu assobios, expectativa e uma longa espera. A escolha daquela palavra breve levanta uma questão curiosa. Terá o texto sido escrito por alguém que viveu realmente aquele momento ou apenas a partir de informação alheia recebida posteriormente? Fica a questão. Depois, os acontecimentos de Espanha-Ceuta. O Correio da Manhã noticiou a demissão da responsável de comunicação do Departamento de Segurança Nacional espanhol por divulgar que tinham entrado 49 mil migrantes. Contudo, poucas horas depois, foi o próprio governo espanhol a falar em cerca de 50 mil entradas, número que acabaria ainda por subir. A história do despedimento é bastante mais complexa do que a simples divulgação, como foi noticiada, de um número que mostra como os balanços oficiais também foram evoluindo ao longo da crise. Portanto, valeu o nosso microscópio. E em Portugal? Aqui temos um crivo da verdade. No jornal Notícias, destacou que a Polícia Marítima não apreendeu o telemóvel de um homem suspeito de fotografar mulheres e crianças numa praia de Algesur. O título deixa implícita uma falha das autoridades. No entanto, a própria notícia explica que foram adotadas medidas para preservar a prova e que a autoridade marítima concluiu não existir a necessidade de apreender o equipamento. O título sugere uma crítica que o texto, por sua vez, nunca consegue sustentar. E seguimos então ainda para uma outra notícia de esta em ângulo morto. No passado, o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, foi alvo de intenso escrutínio por causa das férias e das aparições públicas durante os incêndios. E este ano anunciou que não iria tirar férias. Entretanto, em Espanha, Pedro Sánchez partiu para 4 semanas de descanso em plena crise migratória de Ceuta e durante os maiores incêndios da história recente de Espanha. A decisão foi criticada por jornais europeus como o The Bild e o The Times, mas praticamente essa informação passou despercebida na comunicação social portuguesa. E por fim, terminamos com uma viagem pela história. A ponte 25 de Abril foi inaugurada em 1966 como Ponte Salazar. Depois da Revolução, de 1974, passou a ter a designação atual. Mas quando reproduzimos obras históricas, acaso devemos atualizar os nomes
ou respeitar o contexto original. O exemplo desta dúvida vem de uma aventura do personagem de banda desenhada Michel Vaillant, o piloto de automóveis, que se passa em 1969, 3 anos após a inauguração da Ponte Salazar. Ora, uma edição portuguesa do álbum, em 1981, já depois de alterar o nome, escreveu, numa altura em que um personagem passava pela Ponte 25 de Abril. Porém, décadas mais tarde, em 2014, numa nova tradução, recuperou-se corretamente a designação Ponte Salazar, preservando a fidelidade histórica da narrativa. E isto foi lembrado no nosso arquivo vivo por ocasião dos 60 anos da inauguração da Ponte Salazar, há 60 anos, 25 de Abril, atualmente. São estes alguns dos temas que marcaram os últimos dias do Contraprova. Pode ler todos os artigos em contraprova.pt e subscrever gratuitamente a nossa newsletter para receber estas verificações diretamente no seu e-mail. Obrigado por estar desse lado. Até ao próximo apanhado da semana.